Certo. Boa tarde. A gente vai falar um pouco sobre o último conto de Os Saraganas, que é o capítulo 9, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Fazem parte do grupo eu, Felipe, o Gabriel, o Marco. Bom, a história vai começar com o Kim Recadeiro trazendo a notícia de que a maior parte dos seus capangas havia fugido. Eles fugiram por conta das dívidas que Augusto Matraga acumulou com eles, pois ele estava há meses sem pagar os salários dos capangas. E esses capangas acabam indo trabalhar com o Major Consilva. Isso gera uma enorme revolta no Augusto Matraga, que faz ele ir tirar satisfação com o Major Consilva. Além disso, o que leva o Augusto Matraga a ficar ainda mais irritado é a descoberta que a sua esposa Dionora e a sua filha Mimita haviam fugido com outro fazendeiro chamado Ovídio. Então, ele, no momento de extrema ira, ele vai tirar satisfação com o Major Consilva. Então, o Major Consilva, sabendo que ele estava chegando, ele manda os capangas darem uma surra nele e deixarem ele morto. Os capangas dão uma surra e deixam ele praticamente morto, mas ele acaba sobrevivendo, pois ele é encontrado por um casal de idosos que acaba cuidando dele. E com esse casal de idosos que ele começa a redenção dele. Ele começa a se ligar mais com o cristianismo e o catolicismo e começa a buscar ser uma pessoa melhor. E a primeira tentação, depois desse início de período de redenção que ele tem, é quando chega o Joãozinho Bembem na vila onde ele estava morando, que era o povoado de Tombador. E o Joãozinho Bembem, após perceber, ele diz que ele vê nos olhos do Augusto Matraga que ele teve um passado violento, ele chama o Augusto Matraga para participar do grupo, que recusa. Então, depois de um tempo após o Augusto Matraga ter partido da vila, ele encontra novamente o Joãozinho Bembem, que estava saqueando uma vila e ameaçando um morador do povoado por esse morador ter matado um membro do grupo dele. Então, o Augusto Matraga vai para proteger o morador, dizendo que o Joãozinho Bembem só vai matar aquele morador caso passe por cima do cadáver dele. E ali começa um conflito. O Augusto Matraga sai ferido, leva um tiro, e o Joãozinho Bembem acaba sendo morto a facadas pelo Augusto Matraga. E nesse momento chega o que seria a hora e a vez, onde toda a população estava caçoando e gozando da morte do Joãozinho Bembem. Então Augusto Matraga manda todos pararem e respeitar o morto. A hora e a vez seria a representação da redenção do Augusto Matraga, quando ele se torna uma boa pessoa. Então, eu vou falar um pouco sobre os personagens principais. Então, temos o Augusto Esteves, ou Matraga, ou Inho Augusto, como é o personagem principal, no caso, ele é denominado com esses três nomes durante a história. Então, ele é o protagonista, como eu já disse. Ele é filho de um poderoso fazendeiro, o Afonso Esteves. Ele sempre foi um cara, um valentão, um opressor, alguém que gostava de criar confusão e briga. E ele era temido por todo mundo por causa disso. Temos a dona de Dionora, que era a mulher de Augusto, do Matraga. Temos a Mimita, que era sua filha. As duas sofriam muito por causa do comportamento do marido e do pai, por ser muito frio e distante, gerando alguns problemas para a família, e ele também traía muito a mulher e desprezava ela. Temos então o Ovídio Moura, que ele era um cara apaixonado pela dona Dionora, e ele propôs algumas vezes para que ela e a filha fugissem com ele. Então, depois de bastante insistência por parte do Ovídio, ela aceitou e os três fugiram. E temos o Major Consilva, que ele era o arqui-inimigo do Augusto Matraga. Quando ele percebeu que o Augusto estava entrando em falência, convenceu todos os capangas dele a virem para o seu lado e fez com que aqueles que eram antigos capangas de Augusto dessem uma surra nele que levasse ele até quase a morte. Temos então o Kim Recadeiro, que foi um amigo fiel
do Augusto e que tentou evitar a fuga de Dionora. E quando ele tentou vingar a surra do Matraga, ele acabou sendo assassinado. Temos então a mãe Quitéria e o pai Serapião, que foi o casal de negros que acolheu em Augusto depois de ele ter sido atirado do barranco e ter quase morrido. O casal cuidou das feridas deles, ofereceu casa, comida, e depois de um tempo ele pegou esses dois que haviam ajudado ele e levou ele para aquele vilarejo onde ele tinha uma casa. Então tem o Joãozinho Bem Bem, que é um cangaceiro que passa naquele vilarejo e retoma um pouco daquele antigo em Augusto, traz lembranças daquela antiga vida do personagem principal. Tá, então agora eu vou falar um pouco sobre a crítica por trás dessa obra. A estrutura que tem nessa obra é uma estrutura regional e, ao mesmo tempo, ela tem um pouco de... como é que é a palavra? Um pouco de... a estrutura... Como é que é? Esqueci agora. Global, assim. O regionalismo dela é dentro do dialeto, do cenário, os personagens são bem específicos brasileiros ali do sertão, são personagens que tu não encontra em nenhuma outra obra, ali está o regionalismo da obra, mas ao mesmo tempo tem algo mais universal, que todas as obras, quase todas as obras tu pode encontrar, que é essa dualidade, tipo o bem, o mal ali, o bonzinho, o ladrão, e essas coisas se misturam de uma forma muito interessante, como é o caso do personagem principal, o Augusto Esteves, né, que ele é um cara que começa valentão, que aparentemente parece ser indestrutível, né, ele não tem, como a obra diz, um cara mundano, né, e depois de levar um tombo da vida, ele acaba, então, percebendo que ele precisa mudar e tenta, então, que nem o Marco e o Felipe falaram, tenta fazer essa redenção. E, e daí, então, ele vai tentando, né, durante toda a obra, chegar na hora e a vez dele, mas o que acontece? Quando, no final do livro, quando ele vai lutar com os capangas lá e pega na arma e vai lá e mata os capangas, mata o Joãozinho Bem Bem, ali é a redenção real dele. É ali que ele se encontra no seu verdadeiro eu. Ali que ele volta a ser o verdadeiro Augusto Esteves, que é aquele cara que atirava, que era destemido, que não se preocupava com a salvação da alma dele, mas sim ele tinha outros ideais, que eram esses que agora, quando ele voltou a ser o que ele era antes, depois de tanto ter fugido, ele conseguiu voltar a ser o que ele era antes e, tecnicamente, alcançou aquela redenção que ele tanto buscava. Acho que é isso. Muito obrigado.